Vamos para a palavra? Eu quero expor nessa noite a vocês um texto para mim muito interessante, maravilhoso da parte de Deus para nós. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus conforme o relato de Marcos, capítulo 5. Eu ministrei esse texto há um tempão atrás em Campinas e hoje eu quero expor para vocês aqui. Vamos ler nessa noite dos versículos 25 ou 24 até o 34. Marcos 5, versículos 24 até o 34. Por isso que eu coloquei no grupo, eu quero falar com vocês nessa noite que ainda há esperança. Ainda há esperança. Você que nos assiste em casa, que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Diz assim o texto: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão dos médicos ou de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Senhor, te louvamos por esse tempo aqui. Graças pela palavra do Senhor. Ela é viva, ela é eficaz. Ela continua falando a nós. E a minha oração é que o Senhor fale com pessoas que estão aqui e aqueles que me assistem, quer aqui ou quer distante de nós. Te louvamos e que haja mudança, que haja transformação na vida de pessoas que me assistem e que estão aqui no templo esta noite. Te louvo, Pai, e te rendo graças em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Irmão, Jesus havia sido expulso de Gadara. E ele foi calorosamente recebido por uma multidão do outro lado do mar, em Cafarnaum. A multidão o comprimia, mas apenas duas pessoas se destacam nesse relato entrelaçado: Jairo e a mulher hemorrágica. Jairo era um líder da sinagoga, ela, uma mulher anônima. Jairo era um líder religioso, ela excluída da comunidade religiosa. Jairo era rico, ela perdera todos os bens em vão buscando saúde. Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com a sua filha, que agora está à beira da morte. Ela sofre há 12 anos, que a impede de ser mãe. Jairo fez um pedido público a Jesus. Ela aproxima-se de Jesus com um toque silencioso e anônimo. Jesus atende a ambos, mas a atende primeiro. Eu quero ver com vocês nessa noite 4 lições formidáveis desse texto, maravilhosas. E em nome de Jesus, ouça o Espírito Santo falar. A primeira verdade que eu aprendi no texto é que a mudança começa com a consciência de uma grande necessidade. Como começa a mudança? Quando eu tenho consciência de que eu tenho uma grande necessidade. Você tem uma grande necessidade essa noite?
Você que está em casa, talvez tenha uma grande necessidade. Há 4 verdades sobre o sofrimento dessa mulher. Primeiro, diz o versículo 25 que lemos, que era um sofrimento prolongado, 12 anos. 12 anos. Aquela mulher hemorrágica, diz o texto, que ela buscou a cura por 12 anos. 12. Foram anos de enfraquecimentos constantes, anos de sombras espessas na alma, de lágrimas copiosas, de noites indormidas, de madrugadas insones e de sofrimentos sem trégua. Talvez você que está aqui, você que me assiste, esteja sofrendo há muito tempo, apesar de estar buscando solução em todos os caminhos. Você sofre por longos anos, talvez vários meses. Diz Provérbios 3:12, que a esperança que adia adoece o coração. A esperança é o oxigênio da vida. Se ela falta, perecemos. Se ela é adiada, adoece o coração. Essa mulher sofria por 12 anos. 12. Segundo, era um sofrimento que gerava desesperança. Diz o versículo 26, e muito padecera a mão de muitos médicos. O Talmud dava 11 formas para a cura da hemorragia. Obrigado, irmã Cida. 11 formas de cura para a hemorragia. Essa mulher buscou todas. Todas elas. Aquela mulher gastou tudo o que tinha com vários médicos. Ela era sim uma mulher batalhadora e incansável na busca da solução do seu problema. Ela não ficou amuada num canto, ela buscou solução por 12 anos, passou pelas mãos de vários médicos, mas apesar de todos os seus esforços, ela perdeu todo o seu dinheiro, e a sua saúde foi se esvaindo, manhã após manhã, manhã após manhã. Terceiro lugar, diz o versículo 25 que era um sofrimento que destruía os seus sonhos. Por quê? Ela vinha sofrendo de hemorragia. 12 anos sangrando. Ininterruptamente. Aquela mulher perdia sangue diariamente. Ela tinha uma anemia profunda e uma fraqueza constante. Ela não estava apenas perdendo vida, como ela não podia gerar vida. Ela havia chegado à chamada estação da desesperança. Foi nesse momento que ela ouviu falar sobre Jesus. Quando todas as nossas esperanças acabam, em Jesus, elas só começam. É só o início. Quarto lugar, era um sofrimento que produzia terríveis segregações, separações. Essa mulher enfrentou pelo menos 3 tipos de separação ou segregação. A primeira era a segregação conjugal. Se ela fosse solteira, ela não podia casar-se enquanto sangrasse. A mulher menstruada era nidar, era proibida de ter relações sexuais, proibida. Os rabinos ensinavam que se os maridos teimassem em se deitar com elas nesse período, a maldição viria sobre os filhos. Os rabinos decretavam que até o cadáver de uma mulher que morreu durante a menstruação, ela precisaria passar por uma espécie de purificação com água. Então, ela vivia sozinha. Ela não podia se relacionar com absolutamente ninguém. Segunda segregação que essa mulher enfrentou foi a social.
Uma mulher com hemorragia, ela não podia relacionar-se com outras pessoas. Antes, ela deveria viver confinada na caverna da solidão, do isolamento, sobre a triste realidade do ostracismo social. Ela não poderia estar com ninguém e não relacionar-se com ninguém. Uma mulher com nidar, uma mulher sobre a menstruação, na época, ela era tratada quase como uma mulher com lepra. Quase. Por isso, ela chega quieta e anonimamente para tocar em Jesus, sem falar nada, trêmula, com medo de ser rejeitada, pois quem a tocasse ficaria impura na mente da mulher. Os rabinos ensinavam dessa forma. Então, a mudança, irmãos, começa com a consciência daquilo que eu preciso. Você precisa de alguma mudança nessa noite? A mudança começa aí, sabendo que eu preciso de mudança. Foi assim que começou o milagre na vida dessa mulher. A vitória começa com a consciência de que eu tenho uma necessidade. Brotou isso nela. Eu preciso de Jesus. Segunda verdade que eu aprendo no texto é que a mudança acontece quando voltamos-nos da nossa desilusão e buscamos a Jesus. Irmãos, isso aqui é tão maravilhoso, é um texto tão falado, mas tem muitas lições aqui. Muitas. A mudança acontece quando eu saio da minha desilusão e busco aquele que pode resolver a situação, Jesus. Vocês querem ver? Há 3 pontos importantes aqui sobre isso. A primeira está no versículo 27, acompanhe. Os nossos problemas não apenas nos afligem, mas nos arrastam aos pés de Jesus. Olha o 27, a segunda parte. Vindo por trás dele. Vindo por onde? Por trás dele. A mulher ouvira falar sobre Jesus e das maravilhas que ele fazia. E isso produziu tal espírito de fé nessa mulher, que ela diz no versículo 28, olha, se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Irmãos, olha o tamanho da fé dessa mulher. O que ela ouviu dele produziu tamanha fé nela, que ela disse assim, olha, eu não preciso nem falar com ele, só se eu tocar nele, eu serei curada. Meu Deus, que coisa maravilhosa, irmãos. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Agora, às vezes por providência divina, somos levados a Cristo, ou por causa de um sofrimento, de uma enfermidade, ou por uma dor que nos aflige. Essa mulher foi a Cristo pela dor. Pela dor. Eu preciso ir a Ele. Por isso que os nossos problemas não apenas nos afligem, mas eles nos arrastam aos pés de Jesus. Por isso eu tenho dito aqui nos cultos, muitas pessoas têm se chegado a Ele. Nesse tempo, nessa hora, nesse exato minuto, muitas pessoas estão indo a Cristo por meio da dor, das aflições. Segundo, quando os nossos problemas parecem insolúveis, ainda podemos ter esperança. Olha o 27, a primeira parte. Tendo ouvido a fama de Jesus. E no versículo 28, já lido, ela diz, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curado. Irmãos, escute isso. Quando tudo parece estar perdido,
ainda há uma saída com Cristo. Você pode olhar para a situação e dizer, está perdido. Com Cristo não está. Com Cristo nunca está. Ela ouviu sobre a fama de Jesus, que ele dava vista aos cegos, que ele purificava os leprosos, que ele libertava os cativos, que ele levantava os coxos, que ele ressuscitava os mortos e que devolvia o sentido da vida aos pecadores que se arrependiam. E isso brotou tamanha fé no coração da mulher que ela disse, eu preciso ir a esse homem, eu preciso ir a Jesus. O mais interessante é que Jesus estava atendendo uma causa urgente. Qual era a causa urgente? Indo à casa de Jairo. Mas Jesus para atender a mulher. Quando ele é tocado, ele para. Irmãos, escute. Quando nós tocamos nele, ele para. Quando nós estamos em meio à dor e às aflições da vida, nós tocamos em Jesus, ainda que ele esteja em movimento, e ele está, ele para ouvir você. Quando sai virtude dele, ele para ouvir você. Ela pode não ter valor para a multidão, mas para Jesus, ela tem todo o valor do mundo. Ei, para as pessoas você pode talvez não ter valor, mas para Jesus, você tem todo o valor. Todo valor. Ainda que pessoas olhem para você, murmurem contra você, falem mal de você, mas se você sair do seu lugar nessa noite e ir a Jesus e tocar nele, ele para ouvir você. Ele para, e louvado seja Deus que ele para. Terceiro, quando nós tocamos nas vestes de Jesus com fé, eu posso ter certeza da cura. Olha o 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Irmãos, no meio da multidão que comprimia Cristo, eu acho isso formidável, magnífico. No meio da multidão que comprimia Jesus, a mulher toca-lhe nas vestes, e ele pergunta no versículo 30, quem me tocou nas vestes? Quem me tocou? Hoje à tarde, lendo mais uma vez o texto, e eu que havia escrito, eu fiz uma pergunta para o texto. O que houve de tão especial no toque dessa mulher? Primeiro, foi um toque intencional. Por quê, pastor? Porque ela pretendia tocá-lo. Ela foi para tocá-lo. Intencional. Quando nós nos reunimos num culto como esse, você precisa estar com uma intenção: tocá-lo. Irmãos, eu nunca saí para ir a um culto de qualquer forma. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. E onde Ele está, Ele age. E milagres podem acontecer imediatamente. Ele cura, Ele salva, Ele transforma, Ele liberta. Segundo, foi um toque proposital, intencional e depois proposital. Ela desejava ser curada do mal que a atormentava 12 anos. 12 anos. Irmãos, mulheres ficam sangrando por 7 dias. Por favor, pensem em 12 anos. 12 anos. Por isso que o toque foi proposital. Terceiro, foi um toque confiante. Porque ela não foi de qualquer forma. Mas ela, movida pela fé, ela acreditava que Jesus tinha poder para restaurá-la. Irmãos, foi um toque confiante.
Eu preciso ir a Jesus com confiança. E quarto, foi um toque eficaz. Porque quando ela toca em Jesus, ela fica livre do seu mal. Irmãos, ainda hoje, pessoas que saem de casa e vêm para um culto como esse, com fé, tudo pode mudar. Há um slogan numa rádio em Campinas, chamada CBN, se o pastor Eloy lembra, o slogan dizia assim: em 60 segundos, tudo pode mudar. Para Jesus, em 10, tudo pode mudar. Alime, em 10 segundos, tudo pode mudar. Tudo. Tudo pode mudar. Terceiro, preste atenção. A mudança acontece quando o nosso contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo de vida. Vamos relembrar os pontos? Vamos lá. Primeiro, a mudança começa com a consciência de que eu tenho uma grande necessidade. Você tem uma grande necessidade essa noite? Você está dando um passo. Glória a Deus por isso. Segundo, a mudança acontece quando voltamos de todas as desilusões que já enfrentamos ou que estamos enfrentando e damos um passo a Jesus, na direção dele. Terceiro, isso aqui é tão maravilhoso. A mudança acontece quando o contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo de vida. Há 4 coisas e eu encerro essa palavra. 4. Primeiro, sabe o que eu aprendi no versículo 27 que lemos? Que muitos comprimem a Cristo, mas poucos o tocam pela fé. Olha o 27. Diz que ela, tendo ouvido da fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe a veste. Irmãos, preste atenção em algo aqui. Agostinho de Hipona disse lá atrás, sobre esse texto, que uma multidão o aperta, mas apenas uma o toca. Hoje também, muitos estão perto dele, mas poucos tocam nele pela fé. Uma coisa é estar com, outra é tocar nele. Foi o alcance da fé e não o toque de sua mão que assegurou a cura que essa mulher buscava. Não foi o toque da mão, foi o toque da fé. Que coisa gloriosa. Isso é um deleite, irmão, para nós. Não é apenas tocá-lo. Porque se você tocar sem fé, é apenas tocá-lo. Agora, você tocá-lo com fé, sai virtude. Sai virtude dele. A multidão vem e vai, mas só essa mulher toca nele pela fé e recebe cura. Deixa eu dizer algo a você. Não abra mão de tocar em Jesus pela fé hoje à noite. Não abra mão de sair daqui sem tocá-lo pela fé. Ele está aqui, Ele está quando nós nos reunimos com fé. E quando eu saio de casa, que sendo o maior objetivo da minha vida é tocá-lo, Ele sara,
Ele cura. Amado irmão, continua saindo virtude de Jesus. Continua. Seu toque pode ser descrito de 4 formas. 4. A primeira, ela tocou em Jesus sobre grandes dificuldades. Grandes. Irmãos, ela estava no meio de uma multidão, apesar de estar doente, fraca, impura e rejeitada. Eu quero dizer algo a você que está aqui, você que está em casa. Vá diante dele. Mesmo diante das grandes dificuldades que talvez você tenha passado. Essa mulher não ficou em casa, ela tocou em Jesus sobre grandes dificuldades. Segundo, ela tocou em Jesus secretamente. Irmão, vá a Jesus, mesmo que ninguém veja, mesmo que a sua família não saiba, mesmo que os seus amigos não saibam, mas vá e toque em Jesus. Toque nele. Toque nele. Terceiro, ela tocou em Jesus sobre um senso de indignidade. Você já se sentiu indigno alguma vez? Essa mulher se sentia indigna de estar no meio de pessoas e de estar com Jesus. Mas o que ela faz? Ela vai. Por ser cerimonialmente impura, ela estava coberta de vergonha e de medo. Mas ela vai. Ainda que você sinta-se indigna, toque em Jesus. Vá a Jesus. E quarto, ela tocou em Jesus humildemente. Ela foi por trás, silenciosamente. Irmãos, quando nos humilhamos, Deus nos exalta. Vá, quieta, quieto, sem alarde, sem barulho. Vá humildemente e toque em Jesus. Toque nele, toque nele, toque nele, em nome de Jesus. Segundo lugar, aqueles que tocam em Jesus, pela fé são totalmente curados. Olha o 34. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. 2 fatos merecem destaques aqui. Primeiro, a sua cura foi imediata. Ela foi curada imediatamente. A cura que ela procurou em vão por 12 anos, aconteceu num estatalar de dedos. Jesus cura ainda hoje, imediatamente. Segundo, a sua cura foi completa. Irmãos, embora o caso dela fosse crônico, ela foi completamente curada. E o mais maravilhoso era que ela recebeu 3 curas distintas. A primeira cura foi física, porque o sangue foi estancado. Irmãos, em Jesus, a cura física para nós. Física. Ele nos cura fisicamente. Segundo, a segunda cura foi emocional. Ah, Jesus não a despreza, mas no versículo 34, ele a chama de filha. E em Mateus 9:22 ele diz: tem bom ânimo. Filha, tem bom ânimo. Amados, a cura emocional para cada um de nós, a cura para as nossas emoções, hoje à noite, Ele cura você fisicamente, Ele cura você emocionalmente, e nem psicólogo e psiquiatra você precisa ir. Ele cura você imediatamente, completamente.
Terceiro, a terceira cura foi espiritual. O versículo 34, Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Ainda que uma pessoa esteja afundada no pântano do pecado, a cura, a salvação para ela. Ainda que essa pessoa seja rejeitada, ou vivendo o mais profundo nível de pecado, há perdão, cura e salvação para ela. Louvado seja Deus por isso. Terceiro, aqueles que tocam em Jesus são conhecidos por Ele. Olha o versículo 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio. Irmãos, Jesus pergunta: quem me tocou? Irmãos, eu entro dentro da cena da grande multidão e eu posso imaginar a dor de uma mulher sozinha, sofrida, gemendo, angustiada, se arrastando no meio daquela multidão, no meio daquele povo, e ela diz: eu preciso tocar nele, eu preciso tocar nele, eu preciso tocar nele, eu preciso tocar em Jesus que eu vou ser curado, eu preciso tocar. E quando ela toca, Jesus diz: quem me tocou? Quem me tocou? Escuta, você pode ser uma pessoa estranha para a multidão, mas não para Jesus. Não para Jesus. Seu nome pode ser apenas alguém, e Jesus saberá quem você é. Se você tocar, duas pessoas saberão: você e Jesus. Você e Jesus. Todos os que vão a Ele e tocam nele são conhecidos por Ele. Todos, todos. Se você levantar nessa noite e tocá-lo, Ele saberá, e você também. Último lugar, aqueles que tocam em Jesus devem fazer conhecido aos outros. Olha o 33, a segunda parte, eu termino. Prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Irmãos, escuta. Jesus quer que você torne conhecido aos outros o que Ele fez em você e através de você. Talvez você já conheça o Senhor há anos e ainda não fez conhecido aos outros o que Ele fez em você, através de você. Sabe o recado de Jesus para encerrarmos é: rompe o silêncio. Rompa o silêncio. Vai e conte às outras pessoas o que Jesus fez por você e através de você. Jesus diz para a mulher: saia do anonimato. Conte aos outros o que eu fiz por você e através de você. Conte aos outros. Testemunhe o que eu, Jesus, fiz em você e estou fazendo através de você. Ele termina no versículo 34 dizendo: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Irmãos, a bênção com que Jesus despede essa mulher é uma promessa para você agora.
agora. Talvez você iniciou esse culto com medo, com angústia e até com certa hemorragia existencial. Mas agora, você pode voltar para sua casa livre, curado, perdoado e salvo, para a glória de Jesus. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar, irmãos. Que palavra maravilhosa. Essa é uma realidade para nós. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus continua dizendo isso até o dia de hoje. Irmãos, a mudança acontece, ela começa com a consciência de uma grande necessidade que temos. Se você tem uma necessidade essa noite, é um passo para a liberdade, para a cura, para a transformação. Segundo, a mudança acontece quando voltamos-nos da dor, do caos, da luta, da desilusão e buscamos a Jesus. E terceiro e último, a mudança acontece quando o nosso contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo de vida. Irmãos, o maior objetivo da nossa vida qual é? Estar com Ele e tocar nele.